Boa tarde, meu nome é Thomas e neste vídeo eu vou estar falando sobre a história do nascimento de dois deuses gregos, sendo eles Ártemis e Poseidon. Quem é Ártemis? Ártemis é a deusa da caça, supostamente a deusa da lua, deusa da castidade e dos animais selvagens, e é uma das mais veneradas divindades na mitologia grega, e na mitologia romana ela é chamada de Diana. Considerada uma fantástica caçadora, Ártemis é cultuada por aliviar as dores femininas, proteger as crianças e os jovens. Agora vamos para a história do nascimento de Ártemis. Ártemis é filha de Zeus com Leto, e Ártemis também teve irmão gêmeo, Apolo, o deus da música. Hera, a rainha do Olimpo, ficou furiosa quando soube dessa gravidez de Leto, e para tentar impedir que mais bastardos do seu marido nascessem, ela enviou Piton, uma monstruosa serpente, atrás de Leto, para devorá-la antes que pudesse dar à luz. Até quando já estava próximo do fim da gestação, ela encontra um esconderijo na ilha de Delo, e lá se prepara para dar à luz. Porém, o sofrimento dela não tinha acabado, pois Hera, percebendo que Piton tinha perdido o rastro da gestante, proibiu sua filha Ilídia, a deusa do parto, de auxiliar o nascimento dos gêmeos, mesmo esse sendo seu trabalho divino. E por causa disso, o parto de Leto foi longo e agoniante. E esse foi o fim da história do nascimento de Ártemis. Agora vamos falar um pouco sobre Poseidon. Quem é Poseidon? Poseidon é o deus grego do mar, dos terremotos, das tempestades e dos cavalos. Dos cavalos, até porque, segundo a mitologia, foi ele que criou este animal como um presente para os gregos, com o intuito de ajudar nas suas tarefas diárias. E ele mesmo, muitas vezes, é retratado montando ou sendo puxado por cavalos marinhos, também conhecidos como hipocampos. Poseidon também é protetor das águas e auxiliar dos marinheiros. Também era chamado de deus da fertilidade, e na cultura romana ele é chamado de Netuno. Poseidon também é dono de um temperamento instável e violento, considerado um deus vingativo, de comportamento explosivo e um humor difícil. São muitos os eventos que apontam a sua raiva. Gaia, a deusa da terra, junto com Urano, o deus do céu, tiveram 12 filhos, os chamados titãs. Mas, percebendo as injustiças de seu marido, Gaia pede que Cronos, na calada da noite, castre o seu pai, e ele aceita o serviço. Porém, para surpresa de sua mãe, logo após a queda de Urano, Cronos assume o trono do seu pai, se tornando um rei tirano. Na sequência, o deus do tempo, Cronos, se casa com sua irmã, Reia, a deusa da maternidade, e, com medo de ser futuramente destronado, começa a devorar seus filhos, assim que nascem, incluindo Poseidon. Mas quando chega a sexta criança, Reia esconde o bebê e entrega uma rocha no lugar, e Cronos, demonstrando o porquê de não ser o deus da inteligência, engole sem nem perceber. Conclusão: esse garotinho era Zeus, e quando cresce ele liberta seus irmãos, e inicia uma rebelião contra seu pai. E com o apoio de seus irmãos Poseidon e Hades, equipados com as armas forjadas pelos Ciclopes, no caso os raios de Zeus, o tridente mágico de Poseidon e o elmo da escuridão de Hades, derrotam os titãs. E assim assumem os cargos mais importantes entre os deuses, o céu, o submundo e, obviamente, o mar. E esse é o fim da história de como Poseidon nasceu. Boa noite, hoje eu vou falar sobre deusa grega, Medusa. Aqui a gente vai ter o começo, onde ela era uma deusa normal. Aí aqui já tem o que aconteceu para ela ter virado a Medusa. Ela morava em templo de Atena. E nisso conheceu Poseidon, onde ele abusou da sua pureza. E Atena não gostou disso. Então transformou ela. Por isso transformou ela em uma mulher com cabelo de cobra. Uma cobra em pessoa. Corpo de serpente. E dizem que ela é um monstro por isso. E as visões que ela vê?
dos homens. E também os olhos dela, que quando ela tira o óculos ou a venda dos olhos, ela pode transformar qualquer um em pedra. Essa foi a história dela. Por isso ela se transformou quem ela é. E por isso ele também possui uma águia, que foi ensinada a recuperar os raios depois que os jogava. Zeus foi descrito muitas vezes como um homem imponente, com um corpo forte e cabelos longos e encaracolados. Ele era considerado sábio, justo, misericordioso e prudente. Ele também era imprevisível, ninguém conseguia adivinhar as decisões que ele tomaria sobre algo. Zeus se irritava facilmente, o que poderia ser muito destrutivo. Segundo os mitos, ele já lançou raios, causando tempestades violentas que causaram grandes estragos na terra. Zeus, por sua vez, teve milhares de mulheres e amantes. Suas esposas foram Metis, deusa da prudência. Temis, a deusa da justiça, foi sua segunda esposa. Sua terceira esposa foi sua irmã, Hera, a deusa do casamento. Por sua relação infiel, resultou em muitas criaturas heróicas e conhecidas da mitologia grega, como Hércules, Apolo, Hermes, Perseu, Minos, Atermes e Pérsefone. Para seduzir suas muitos amantes, ele metamorfoseava sua imagem, sendo que suas formas mais conhecidas eram como o cisne de Leda e o touro de Herói. Deus também teve muitos filhos, tanto com suas mulheres, com outras deusas e com mortais, que ele seduzia ou enganava. E abaixo aparece toda a árvore genealógica do deus Zeus. E por último,